Fizeram macumba pra mim e eu descobri isso depois de 1 ano. Eu pensei muito antes de contar isso aqui, só que como vocês adoram ver as histórias caóticas da minha vida, eu vou contar. E vamos lá. O ano era 2017, só que eu só fui descobrir da macumba 1 ano depois. Eu mudei de colégio no terceiro colegial e fui pra um colégio novo porque eu fiz o reality show da Pantene, pra quem não sabe, e eu comecei a ir muito mal na escola porque eu comecei a trabalhar, então eu comecei a dar menos atenção pros estudos. E minha escola era muito difícil, era uma escola super tradicional aqui de São Paulo, uma escola alemã, e era uma escola bem difícil, assim, eu não tava tirando as notas que precisava pra passar. Então esse era o contexto, eu tava pra repetir de ano, o colégio avisou minha mãe, e aí não teve escolha. Ou eu estudava muito, que tava, tipo, muito difícil. Minha mãe me mudou pra um colégio mais fácil. Eu fui estudar lá por 3 meses, que era o que faltava pro ano acabar. Só que, gente, eu me mudei pra um colégio pequeno. E eu estudei num colégio grande a minha vida inteira. E colégio pequeno e colégio grande são muito diferentes. E eu não sabia disso. Tipo assim, por ser pequeno, todo mundo sabe de tudo que acontece e todo mundo conhece todo mundo. Era um colégio muito pequeno. Tinha uma sala pra cada ano. E no meu colégio antigo, eram tipo 4 salas por ano. Então, diferente do colégio pequeno. Você espirrava, o colégio inteiro já sabia que você tinha espirrado. E como o colégio era pequeno, tudo é uma novidade. Então, uma pessoa nova entrando foi uma grande novidade, assim. A minha entrada deu uma mexida no colégio, não vou mentir. Eu comecei a trocar ideia com um menino de 1 ano mais novo. Vamos chamar ele de Joãozinho. E aí eu tava trocando ideia com esse Joãozinho e tinha uma menina da minha sala, anos atrás, ficava com esse Joãozinho. Ela não começou a achar isso legal, porque ela ainda gostava dele, pelo que eu entendi. E começou a ter, tipo, uma intriguinha entre a gente. Só que até então, eu não tinha ficado com ele, eu só conversava com ele. Quando eu vejo essa história do que aconteceu por causa de um menino, eu rio, né? Tipo assim, pra quem não sabe, eu namoro menina hoje em dia, tá? Hoje em dia não, há muito tempo atrás já namoro mulheres. Enfim, no colegial, não sei se vocês tinham mania de fazer isso, a gente gostava muito de pentear cabelo na aula. Sabe, passar gloss, essas coisas de adolescente, sei lá. Eu tinha umas amigas na turma, normal. O ano acabou, eu fiquei com o menino, quase namorei o menino, depois não fiquei mais, deu tudo errado. Acabou, formamos no colégio, vida que seguiu. Segui minha vida, nunca mais vi o bendito cujo. E o ano de 2017 e de 2008 foram anos incríveis na minha vida. Um dos melhores anos da minha vida, inclusive. Foi o ano que eu me formei, foi o ano que eu fiz a Pantene, foi o ano que eu fiz meu intercâmbio em 2018. Então foram anos maravilhosos. Mas foi no ano seguinte só, já fazia 1 ano que eu tinha saído daquele outro colégio novo. Eu encontrei uma das minhas amigas da minha turma num rolê. E essa minha amiga era também amiga da menina ex do menino que eu fiquei, do Joãozinho. Lembra que a gente gostava de pentear o cabelo na aula? Essa menina, que não gostava de mim, ela simplesmente pediu a escova de cabelo depois de eu ter usado, pegou um fio de cabelo meu que estava na escova e simplesmente pagou pra uma menina fazer macumba pra mim. Quando eu descobri isso, não vou mentir, foi um baque, assim, pra mim. Porque eu não tenho religião, não tenho nada de religião, vínculo com nenhuma. Então foi um baque pra mim até por não entender muito bem o que isso significava e o que isso podia ter acarretado pra minha vida, sabe? Mas eu acho que tudo que a gente emana pra outra pessoa acaba vindo mais pra gente do que qualquer outra coisa, sabe? 1 ano depois, 2 anos depois, tudo que a gente joga pra outra pessoa, através de religião ou não, através de qualquer coisa, eu acho que acaba voltando tudo pra gente, sabe? Na época eu fiquei muito em choque, fiquei muito chateada, não sabia muito o que fazer. Tinha uma amiga na época que ela era espírita. E eu conversei com ela e ela falou, Carol, vamos num centro tomar um passe. Eu fui lá com ela, expliquei pra pessoal do centro o que tinha acontecido comigo. E aí me deram um passe. E aí depois eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido. E minha mãe falou, filha, isso aconteceu faz mais de 1 ano. 1 ano.
e nada aconteceu na sua vida. Pelo contrário, você teve um ano maravilhoso, foi um ano de muita bênção, um ano de muitas conquistas. Não se apega a isso, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito triste de ter descoberto, porque até então, como eu não sabia e não tinha mudado na minha vida, meio que foda-se. Nossa, eu acho que eu podia ficar sem essa, sabe? Contornei minha boca aqui. Agora eu vou terminar minha make, né? Vou pra sobrancelha, que é a minha parte favorita da maquiagem. E, gente, vocês já tinham escutado uma história assim parecida? Ou já aconteceu isso com vocês? Me contem aqui. Eu também fiquei muito chateada porque, assim, eu fico muito triste de uma pessoa ter que chegar a esse ponto por outra, sabe? Eu já tinha ouvido histórias disso, já tinha ouvido situações, tem vários motivos que as pessoas fazem, mas eu acho que você fazer isso pra atingir a vida de alguém ou por causa de um homem, sabe? Tipo, isso me assusta um pouco. Até que ponto as pessoas vão pra ter aquilo que elas querem. E até se você tiver o que você quer, através disso, sabe? Sei lá. Fico com pena, assim. Eu acho que o maior sentimento que eu tive foi pena pelo... Mas... é isso. Vou passar um lápis... um batom. Essa é a história que aconteceu comigo. Comentem aí embaixo o que vocês acham, o que vocês teriam feito. Se vocês já ouviram histórias parecidas. Porque na minha vida, pelo menos, foi a primeira vez. E na vida das pessoas da minha volta também. Tipo, minha mãe, quando eu fui pedir conselho, das minhas amigas também. E poucas pessoas ficaram sabendo, eu preferi guardar isso pra mim. Só contei pras pessoas bem próximas. E aquilo não tinha afetado minha vida, sabe? Então pra que eu ia ficar espalhando? Até também pensando na outra mulher, sabe? Eu acho que depois ela possa ter se arrependido. Eu acho que ela achou que eu não queria saber. Enfim, foi isso. Essa é a minha make. Eu vou mostrar meu look, peraí. Look final. Look final. Gente, eu tô uma gostosa. Juro, eu amei esse look, continuo com o pé quebrado. E é isso! Beijos! Maqui fala o dia que eu queria só usar o banheiro e poderia ter sido presa, gente. Aqui em casa tava sem água, eu moro em apartamento, né? E aí tava sem água em alguns apartamentos aqui do condomínio. E beleza, né? Eu fui lá embaixo pra ver o que tava acontecendo, se tava com algum problema na bomba e tudo mais. Só que eu estava extremamente apertada e era pra fazer o número 2. Gente, vocês não estão entendendo o quanto que eu tava apertada. Isso, a minha conhecida subiu pra pegar um balde e tentar buscar água na rua e eu subi junto com ela. Só que eu tava extremamente apertada. E aí, quando a gente entrou no elevador, eu fiquei igual uma louca apertando 000 pra poder descer de volta, porque eu tava muito apertada, gente. Eu ia fazer as calças, vocês não estão entendendo a situação que eu tava. E aí, quando você entra no meu prédio, tem duas portinhas, né? Uma pra esquerda e uma pra direita, que é a administração, né? A gente sempre falou, administração, não sei o quê. E eu já tinha aberto aquela portinha antes e tinha uma mesinha, umas caixas, um sofá. Pensei, deve ter um banheiro ali nessa administração, né? Porque a administração que se preze que não tem banheiro. Entrei na administração pra usar o banheiro da administração. E a administração era bem completa, né? Tinha uma cozinha, o banheiro tinha toalha, shampoo, condicionador. Falei, nossa, administração grande, né? Daqui a pouco, tô eu lá, né, fazendo meu número 2, na paz de Deus, escuto alguém roncando. Gente, eu tava na casa de alguém. Eu estava dentro do apartamento de uma pessoa. A pessoa estava dormindo. E eu pensei, bom, já comecei, agora não tem como parar, né? Só orei a Deus. Eu ia fazendo e ia falando, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, me protege que essa pessoa não acorde. Começou a tocar o despertador da pessoa, gente. Eu ali no meio do processo, o negócio saindo, cara, tá de sacanagem. Aí, né, eu acelerei o processo, orando pra nada acontecer comigo. E o despertador parou de tocar, a pessoa não acordou, glória a Deus, né? A pessoa já se vê por aí que é igualzinho a mim, que o despertador toca, a pessoa não acorda. Eu saí correndo o máximo que eu dei descarga, obviamente, porque já não basta fazer na casa dos outros, ainda não dá descarga, é uma puta de uma sacanagem, né? Glória a Deus, no apartamento da pessoa tinha água, né? Não tava como nos apartamentos de cima. Agora, sério, gente... Regina, você tá dormindo na santa paz de Deus, você acorda e tem uma pessoa usando teu banheiro, um estranho.
tá ali, entendeu? Fazendo número 2, número 1 no teu banheiro. Mas deu tudo certo, eu consegui fazer o que eu tinha que fazer e sem ser presa por invasão ao domicílio. A make foi bem levinha, porque eu tô indo fazer nanoblading, tá? Na sobrancelha. Então eu não passei base nem nada. Quase não uso base, né, durante o dia a dia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima história. Hoje eu vou contar pra vocês do dia que um cabeleireiro super famoso aqui do TikTok, pelas transições e dancinhas, foi um escroto comigo, enquanto eu me maquio. Gente, tudo começou quando uma amiga minha muito próxima fechou parceria com ele, chamou ele, fechou com ele, pra fazer aquele vídeo de transição, de dancinha, vocês sabem de quem eu tô falando, né? E ele super topou, ela queria ficar loira quase global. Nisso, ela também falou de mim pra ele, que eu queria ficar ruiva. E ele também super topou e eu chamei ele no WhatsApp, a gente começou a conversar. Só que com ela, ele chegou a marcar horário. E ela perguntou se eu podia ir com ela acompanhar pra ela não ir sozinha, porque o salão é muito longe da nossa casa. Depois de muito insistir, ele deixou eu ir pra acompanhar ela, porque ele falou que eu não cabia no salão junto com ela. Chegando lá, sim cabia. Ele só, tipo assim... Não sei, gente, não sei explicar. Agora vendo de outro ponto de vista sobre ele, sabe? Mas, enfim. Aí nós chegamos lá e de primeira ele foi até simpático. Tinha uma outra menina lá também gravando nesse dia, também ia fazer o cabelo. Sendo que quando minha amiga perguntou se ele podia fazer meu cabelo junto com o dela, ele disse que não dava, que ele só ia atender ela no dia. Só que a gente chegou lá e também tinha outra pessoa que ele estava atendendo. Chegamos lá, conversa vai, conversa vem. Aconteceram algumas coisas em relação ao salão e a minha amiga que estressaram ele. E aí ele já mudou completamente a áurea. Ele fechou a cara e ficou mais quieto. Só que até então, eu não tenho nada a ver com isso. Não era diretamente comigo. Então, tudo bem, ele tem os motivos dele, deixa ele ficar estressado, problema dele. Só que aí eu comecei a perceber uns olhares cruzados, assim, tipo, meio olhando feio pra mim. E eu queria que fosse alguma coisa da minha cabeça, sabe? Eu pensei, não tem nada a ver comigo, ele tá assim com todo mundo. Até porque ele é super grosso com todo mundo, com a equipe dele, com o namorado dele, que é assessor dele também. Não é uma pessoa legal de estar perto. Enfim, chegou um momento do dia que estávamos todos conversando sobre signos e ele perguntou o signo da minha amiga que estava comigo. Ela respondeu que era Sagitário e eu disse que o meu era também. Ele olhou pra mim e falou assim: "Nossa, você não é Sagitário não, filha. Nada a ver com você." Nisso eu olhei pra ele e eu falei que eu me achava super sagitariana. Ele disse que sagitariana não é tão extravagante desse jeito. E eu disse que na verdade era assim. Nisso ele perguntou qual era o meu ascendente e eu falei Capricórnio. Ele olhou pra mim e falou assim: "Nossa, agora eu entendi. Por isso que eu tô te odiando." Gente, vai ter que ter parte 2, mas eu já vou postar em seguida desse vídeo, tá bom? Parte 2 do dia que um cabeleireiro super famoso aqui do TikTok de dancinhas foi um escroto comigo. Continuando, gente, eu juro que ele não falou brincando. Ele olhou no fundo do meu olho e ele falou: "Por isso que eu tô te odiando." Ele não deu risada, não falou brincando e não falou só uma vez. Ele falou 3 vezes a mesma coisa, repetiu. Na primeira, todo mundo riu, super engraçado. Na segunda, um pouco menos. Na terceira, ninguém riu, não era engraçado. Ele tava falando sério, só que ele tava disfarçando uma piada ácida, um cara super gente boa. Gente, nesse momento eu já fiquei super desconfortável e ele não falou mais comigo. Tipo assim, eu falava, ele não me respondia, ele ficava me olhando feio, eu não podia fazer nenhuma brincadeira com a minha amiga que ele olhava feio. E ainda teve mais. Depois de um tempo, ele tava secando já o cabelo da minha amiga. E eu virei pra minha amiga e falei assim: "Amiga, por que você não corta uma franjinha aqui no meio da testa, em cima da sobrancelha?" Desse jeito, brincando com ela. Ele virou pra ela e falou assim: "Nossa, ela é sua amiga ou sua inimiga? Agora eu entendi porque você parou de falar com ela." E isso que ele falou foi porque a gente comentou com ele que a gente tinha acabado de voltar a se falar. A gente não se falava há um bom tempo. Ela tinha parado de falar comigo, só que a gente não comentou o motivo, obviamente. Ele pegou e falou isso pra ela em voz alta, na minha frente. Todo mundo ficou em silêncio na hora que ele falou isso. Gente, resumindo, ele foi um idiota o dia inteiro.
Teve um outro momento, quando ele terminou o cabelo dela, que eu fui gravar ela, a reação dela, e aí eu peguei e cheguei perto dela, do lado dele, assim, pra começar a gravar. Ele virou pra mim e falou assim: do meu lado não, né, bicha? Vai mais pra frente. Gente, hoje eu conto rindo, mas aquilo me afetou muito. Faz, acho que um mês agora, me afetou muito. Eu me senti muito mal. Foi, tipo, uma situação completamente humilhante. Eu achei completamente humilhante. Eu fiquei com vontade de chorar em vários momentos. Teve momentos de eu ir lá pra fora, sair do salão e, tipo assim, com o olho cheio de lágrima pra não chorar na frente de ninguém. Foi horrível. Gente, e depois, na hora de ir embora, eu ainda escutei ele conversando com o namorado dele, falando de alguma mulher, dizendo o quanto ela era desumilde e arrogante. Eu acho que ele não tem um espelho em casa. Gente, resumidamente, foi isso. Eu só tenho uma dica pra você que é famoso ou acha que é famoso: não sejam essa pessoa. Não distrate as pessoas que gostam de você e que admiram o seu trabalho. Isso é muito feio. Você só tá onde você tá por conta delas. Vocês já tiveram uma professora que marcou a vida de vocês de uma forma bem negativa, do tanto que ela foi uma filha da puta? Porque eu tive. Então eu vou limpando aqui a minha pele e vou contando essa história traumática que tá até ardendo meu olho. A escola onde eu estudava eram da 1ª até a 4ª série. E lá tinham professoras muito antigas. E ela dava aula para a mesma série. Então, se tinha uma professora que estava lá há 10 anos, ela dava 10 anos aula para a 1ª série. E quando eu cheguei na 3ª série, mais pro final do ano, falaram que era bom eu torcer muito, porque tinha uma professora que dava a 4ª série, que ela era o demônio. Aí eu ficava, não, isso não vai acontecer comigo, né? E se ela for o demônio, deve ser só com quem é bagunceiro. Isso não vai acontecer comigo, porque eu sou chorona. Gente, eu só era zoada na escola. Eu era a garota que sofria bullying na escola. E as professoras me odiavam porque eu sempre chorava em casa. E a minha mãe ia no outro dia tentar resolver as histórias. Por que eu era zoada? Eu vou deixar essa história para um outro vídeo. Chegamos na 4ª série. Quem era minha professora? Essa mulher do Satanás. O que acontece? Na 4ª série, a gente tinha um fenômeno incrível, que era você poder sentar em dupla. Isso era o auge. Você se sentia tipo um adulto, assim, sentar em dupla. Você era muito responsável. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis sentar em dupla, mas as professoras nunca me deixavam sentar em dupla, porque eu sou aquela aluna, muito boa aluna, mas conversa demais. E passou uma semana, essa professora, ela me tirou da dupla. Ela tinha a sala com várias carteiras em dupla e uma única fileira no canto da parede, no final da sala, que era a fileirinha dos rejeitados. Eram 4 ou 5 meninos e eu era a única menina. A gente não podia conversar, a gente só podia olhar pra frente. E do lado só tinha a parede. E aqui um corredor, não podia conversar com as outras pessoas. Eu era a palhaça, que na época eu achava isso que era uma coisa muito ruim. Eu era retardada, eu era problemática. Todas essas coisas que a professora me falava. E daí, com o tempo, eu fui criando uma técnica de ser zoada, chorar e não falar mais pra minha mãe. Porque aí minha mãe não ia mais na escola e a professora ia gostar de mim. Eu tinha entendido que a galera ia me zoar pra sempre e nada disso ia mudar. Eu já tava na 4ª série mesmo, ia mudar de escola e eu não ia mais ver nenhuma dessas pessoas. Até que um dia, resolveram fazer uma festa surpresa pra essa professora. E eu vi que ali era a minha chance de fazer essa professora gostar de mim. Isso era quase no final do ano. E nesse dia do aniversário, cada um tinha que levar alguma coisa, caso pudesse. E aí eu vi que ali eu tinha minha chance. Quando eu era criança, as coisas não eram muito fáceis aqui em casa. Então, ter uma Coca-Cola em alguma refeição era um momento assim, meu Deus, comemoração, nossa, tem dinheiro, tipo, era uma coisa muito feliz. Quando tinha refrigerante, o que podia era o Dolly. Era sempre Dolly Guaraná, Dolly Cola, Dolly, todo tipo de Dolly que existia, a gente tomava. E aí o que eu pensei? Se eu levasse uma Coca-Cola para a professora, ela ia ver que eu gastei muito dinheiro e ela ia gostar muito de mim. Mas aí, no dia de comprar o refrigerante, minha mãe não tinha condições de comprar uma Coca-Cola. Era o Dolly que ela ia comprar. Fiquei desesperada. E a mãe falava, você não tem que se amostrar pros outros, você tem que ser você e não sei o quê. Só que ela não entendia por que eu queria me amostrar. Não era
pra me mostrar pros meus amigos, e sim pra minha professora, pra ela gostar de mim por causa de uma Coca-Cola. Aí ela falou assim, o máximo que eu consigo comprar, porque está na promoção, é o Convenção. E o Convenção ali é o meio termo. O Convenção era classe média, entendeu? E aí tá, né? O que tinha. Eu não trabalhava, eu tava na 4ª série, sei lá quantos anos eu tinha, 9, 8, sei lá. Fomos pra escola, era um dia normal. A mãe de uma menina ia fazer o bolo e a gente ia fazer a surpresa na sala de aula. E ela não deixava a gente sentar na carteira. Na verdade, ela não deixava eu sentar na carteira. Ela sempre me repreendia. Então eu pensei, hoje é aniversário dela, ela deve estar super feliz, que o aniversário é o melhor dia do mundo. E como as alunas que ela prefere estão sentadas na carteira, ela não vai brigar comigo se eu sentar, porque hoje é aniversário dela. E eu fiquei lá sentada na carteira, esperando a professora chegar na sala. Tava uma muvuca, não tinha nenhum adulto, nenhum responsável na hora que a professora chegasse na sala. Então tava muita gente amontoada na porta e eu sentada assim na primeira fileirinha, nas carteiras, junto com as meninas preferidas da professora. Tinha um menino na minha sala que ele era chamado de cabeção, porque ele tinha uma cabeça muito grande. E até hoje ele tem uma cabeça muito grande. Nada contra, mas só pra você entender, para contextualizar essa história. Quando a professora apareceu lá na escada, que ficava no meio do corredor, e a nossa sala era a última da última, todas as crianças saíram correndo para entrar para a sala, para a professora não ver e fazer a surpresa. Só que aí empurraram o menino da cabeça grande. E a cabeça grande dele bateu no meu olho. E, gente, eu não sei explicar. Foi uma dor muito, muito forte. Não foi só um baquezinho assim e passa. Foi uma dor muito forte, que eu nunca tinha sentido aquilo. E aí eu não consegui segurar o choro. As meninas que estavam do meu lado, elas ficavam, Natália, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não chora, segura o choro. Mas, gente, doeu tanto que eu chorei. Mas eu chorei assim, bem quietinha, sabe? Aí eu saí da onde eu tava e eu fui lá pro meu cantinho, que eu sempre sentava, e fiquei ali pensando, ela não vai me ver aqui. Ela não vai brigar comigo, sendo que eu não tinha feito nada de errado. Essa demônia chegou na sala e todo mundo gritou, surpresa! Antes dela sorrir e, ai, obrigada, ela olhou pro lado aonde eu estava sentada. E sabe qual foi a primeira coisa que ela falou? Até no dia do meu aniversário, você estraga a minha vida. Você é uma peste. Daí os meus pais sempre falavam que eu tinha que respeitar os professores acima de tudo e blá, blá, blá. E aí eu comecei a chorar e falava, não foi minha culpa, não foi minha culpa. Aí ela, lógico, nunca é sua culpa. Nunca é. Você sempre é a coitadinha da mamãe. E aí, não teve a surpresa. Ela me levou pra tia da cozinha colocar gelo no meu olho. E ela teve que ficar lá comigo até a minha mãe chegar e me levar pra casa. O meu olho ficou muito roxo. Mas, tipo, muito roxo. Parecia que eu tinha levado um soco de um homem, sabe? Tipo, meu pai veio e deu um soco no meu olho. E aí ficou... Gente, sério, meu olho dobrou muito. Ficou muito inchado mesmo. Ficou feio. E aí fui pra casa, fui no médico, tomei remédio. Passei ali uns 15 dias com meu olho desinchando, ficando aquelas cores horríveis. Fui zoada. Hoje eu conto assim, bem de boa. Às vezes eu dou até risada, solto com um tom de piada. Mas na época foi bem traumático. Então, professora, que a sua vida seja muito incrível. Esses tempos atrás, eu com meu marido tava numa loja comprando um negócio e chegou uma senhora. Aí ela comprou uma capinha pro celular dela, que era uma loja de capinhas de celular. Aí eu achei a cor da capinha que ela comprou muito bonita e elogiei. Falei, nossa, bom gosto, tentando puxar assunto, sabe? Mas ela continuou com a cara toda séria, pagou e foi embora. Até aí, tudo bem, né? Porque eu só tinha tentado ser simpática com uma pessoa que não foi simpática comigo, mas isso acontece direto. Se fosse só isso, tudo bem, né? Mas não foi, gente. Passou um tempo, ela ligou na loja perguntando se ela não tinha deixado 2 ingressos em cima do balcão de uma festa que ia ter na região. O dono da loja olhou em cima do balcão, viu que não tinha nada e falou pra ela que lá não tinha ficado. Aí uns 2 dias depois eu fiquei sabendo que ela me xingou muito e falou que eu tinha pegado os ingressos dela, que ela tinha deixado em cima do balcão, que eu tinha pegado e roubado os ingressos dela. Só que aí depois a filha dela falou, mãe, você já conferiu seus bolsos? E ela enfiou a mão no bolso de trás da calça dela e os ingressos estavam lá. Eu fiquei tão chateada com isso que eu perdi umas 3 noites de sono, mas depois eu entendi que eu não tive culpa nenhuma. Quem julgou o falso testemunho foi ela e eu tenho minha consciência limpa com Deus. História de como eu peguei meu pai abusando a minha mãe. Só pra vocês entenderem, isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Bom, era meu aniversário e minha mãe me levou numa loja pra comprar sapatos novos. E eu vi um cara olhando muito pra minha mãe. Então eu fui até ela e falei, mãe, tem um cara olhando pra gente e ele é assustador.
Mas pelo visto ele não era tão assustador assim, porque ele veio até a minha mãe e começou a conversar com ela. E ele tava flertando com a minha mãe. Eu fiquei muito desconfortável, saí pegando qualquer sapato e falei, mãe, pronto, vamos embora. Fomos até o caixa e eu achei que a conversa entre ela e o Carlos, que é o nome desse cara, já tinha acabado. Mas ele veio até a gente e falou, pode deixar que eu pago. Depois disso, eles trocaram telefones e eu o via na minha casa frequentemente. Eles começaram a namorar e minha mãe parecia muito feliz. Ela tava sempre sorrindo, de bom humor. Depois de um tempo, ele se mudou pra nossa casa e eu arrumei um emprego. E minha melhor amiga Raíssa já dirigia, porque ela já tinha 18 anos. Então, todos os dias ela me levava e me buscava no meu emprego. Eu saía do trabalho às 7 horas e o Carlos trabalhava à noite. Durante esse horário, ele ficava em casa. Pra parte 2. Parte 2 de como eu peguei meu padrasto abusando da minha mãe. Continuando, como eu disse, eu arrumei um emprego e como eu já tinha uma amiga que tinha carta, ela me buscava todos os dias. Eu saía do trabalho 7 horas e o Carlos trabalhava à noite, então durante esse período ele ficava em casa. Ele geralmente ia trabalhar umas 6 horas. Mas sempre quando eu chegava em casa, minha mãe tava chorando no quarto. Eu contei isso pra minha melhor amiga e ela disse que no dia seguinte iria me buscar mais cedo pra gente ver o que tava acontecendo lá em casa. Dito e feito, no dia seguinte a minha amiga me buscou mais cedo no trabalho. Ela estacionou na esquina e nós fomos a pé até a minha casa pra eles não verem o carro estacionado na calçada. Eu abri a porta em silêncio e eu ouvi minha mãe gritando de dor. A porta do quarto estava aberta e o Carlos estava batendo na minha mãe. Eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer, mas aí eu peguei o celular da minha amiga e comecei a gravar tudo. E aí eu chamei a polícia, mostrei os vídeos e o Carlos foi preso. Hoje em dia, provavelmente ele já deve ter saído da cadeia, porque isso faz muito tempo, mas nós ainda temos uma medida protetiva. E agora, eu e minha mãe moramos sozinhas em outra casa. Acho que ela não vai querer um namorado por um bom tempo. Manda sua história na DM. Contei pra minha melhor amiga que o noivo dela estava traindo ela e ela ficou brava comigo. Lembrando que essa não é a minha história, só tô contando pra vocês. Me manda sua história lá no Instagram. Quando isso aconteceu, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo. E eu queria muito fazer amigos, sabe? Até que eu conheci essa garota, que parecia ter tudo a ver comigo. A gente foi se aproximando. Eu convidava ela pra assistir filme lá em casa e tudo mais. Até que um dia eu conheci o noivo dela. Só que assim, eu detestei ele. Ele ficava me encarando, sabe? E que pessoa fica encarando a melhor amiga da outra pessoa, sabe? Que nojento. Enfim, quanto mais eu olhava, ele ficava olhando, tipo, fazendo carinha de fofo pra mim, sabe? Que nojo. Enfim, eu comecei a ignorar ele, não olhar ele nos olhos, sabe? Até que um dia, essa minha amiga me convidou pra um churrasco na casa dela. E assim, tava todo mundo bebendo muito e eu não bebi aquele dia. E depois de um tempo, tava todo mundo bêbado. Até que eu entrei no quarto da minha amiga e peguei o noivo dela fazendo aquilo com a irmã dela. Eu não acreditei no que eu tava vendo. Até que, parte 2. Contei pra minha melhor amiga que o noivo dela estava traindo ela e ela ficou brava comigo. Parte 2. O que eu vi naquele quarto foi, na verdade, o noivo da minha amiga beijando o pescoço da irmã dela. Mas, gente, que cunhado que fica beijando o pescoço da cunhada, sabe? Que nojo. Enfim, quando eles me viram, o cara começou a me encarar, sabe? Como ele sempre faz, encarar as pessoas. Eu saí dali e fui encontrar minha amiga. Só que todo mundo ali naquela festa estava muito bêbado. Eu era literalmente a única sóbria. E eu fui contar pra minha amiga e ela simplesmente surtou. Disse que eu tava com inveja do relacionamento dela e me mandou embora. Literalmente me empurrou pra fora do apartamento dela. E eu não falei mais com ela até 6 meses depois, quando ela me ligou em lágrimas, dizendo que descobriu que a irmã dela estava grávida do noivo dela. A irmã dela naquela época estava morando com eles e pelo visto continuou. E assim, ela me contou que eles expulsaram ela de casa, no apartamento que ela pagou por metade dele. Quem avisa, amigo é. Me manda sua história lá.